Tudo bem, gente? Estamos aqui mais uma aula, capítulo 7, sobre o relevo e o clima do Brasil. Coloquei parte 1, porque como a matéria é muito grande, eu dividi o capítulo. Primeiro eu vou falar sobre o relevo brasileiro e depois eu vou falar sobre o clima brasileiro, certo? Então, para a gente ter uma noção, o nosso relevo é uma informação muito antiga, com resultados de diversos processos geológicos. Então, vocês estudaram isso no 6º ano com a professora Lidiane sobre a estrutura da Terra, a crosta, o manto, o núcleo, né, a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, né? Então vocês estudaram isso tudo no 6º ano. Então, aqui nós vamos ver o resultado do que vocês estudaram lá no 6º ano. Então, de acordo com um geógrafo chamado Jurandir Ross, o resumo do relevo brasileiro constitui de 3 diferentes tipos de formação geológica: o planalto, as planícies e as depressões. Agora nós vamos entrar detalhadamente sobre isso daí. As características. Como eu falei com vocês, a formação do relevo brasileiro ela é uma formação de planaltos, depressões e planícies. O que quer dizer isso? Nós estamos no meio da placa tectônica, a placa tectônica sul-americana. Então, a gente não sofre nenhum movimento chamado dobramentos modernos. O que é isso? É a colisão entre uma placa e a outra, onde apareceria novas montanhas. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando vocês estudaram essa matéria com a professora Lidiane no 6º ano, o encontro da placa tectônica, ela forma uma pressão. As convergentes, onde são uma placa sobreerguida sobre a outra, de formação de empurrar toda a crosta para cima. Então, um exemplo que eu vou te dar, para ficar bem claro para vocês, é a Cordilheira dos Andes. Ela está justamente no encontro dessas placas. Então, o continente ali, aquela parte da placa sul-americana, ela está sendo elevada. Então, o processo está levantando o solo, o terreno. Então, à medida que vai soerguindo essa parte da placa, vai nascendo a cordilheira, vai só crescendo. O que não acontece no Brasil, porque como nós estamos no meio da placa, a tendência nossa é de erodir o que já está aqui. Por isso que nossas montanhas estão parecendo laranjas, arredondadas. Qualquer desenho que você for fazer, quando vocês estavam lá no ensino fundamental, que a professora de vocês pediu, faz as montanhas, vocês faziam uma série de meios círculos, formando as montanhas, aí o sol nascendo atrás das montanhas. Então, esse processo é porque o nosso relevo ele é muito antigo, como eu coloquei aqui para vocês. Eles não sofreram formação nova, né? Já estavam aqui porque eles fizeram parte desse processo que a Cordilheira dos Andes está sofrendo lá há muitos anos atrás, milhões e milhões de anos atrás. Então, eu coloquei um conceito aqui para vocês de planaltos e depressões. Representa a zona predominante ocupando cerca de 95% do território e tem origem tanto cristalina como sedimentar. Em alguns pontos do território, especialmente nas bordas dos planaltos, o relevo apresenta muito acidentado, como a ocorrência de serras e escarpas. Essas tipos de serras, escarpas e é muito acidentado, eu vou mostrar para vocês detalhadamente no primeiro slide que nós temos aqui, que é o nosso tipo de relevo. Eu coloquei a Chapada Diamantina, onde tem o planalto e as depressões. Então eu fiz uma montagem de fotos do nosso relevo e fiz o primeiro slide para vocês terem uma noção o que é o nosso relevo. As planícies, como já falo,
é a parte onde estão de origem sedimentar. O que é isso, professor? Sedimentar. Porque o nosso planalto, como ele vai sendo erodido pelos fatores climáticos, nós vamos ver lá na frente, na parte de clima, o que acontece, começa a chover demais, o sol vai desgastando essa montanha, e esse sedimento que faz, essa areia, ela vai se depositada em algum lugar. Então, esse processo que são as planícies de origem sedimentar, porque são os desgastes dos planaltos. Continuando a classificação, igual eu falei para vocês, eu dei os exemplos aonde os critérios de aplanamento, cerca de altitude, qual que é as altitudes, com base nisso, né, o Brasil se dividia em 8 unidades de relevo, sendo 4 planaltos, que ocupam 59% do território, 4 planícies, que ocupam os 41% restantes. Essas planícies, como eu falei com vocês, são a planície do Rio Amazonas, a planície do Rio São Francisco, a planície Então, essas planícies principais, essas duas são as mais importantes do Brasil, a Bacia Amazônica e a planície do Rio São Francisco, que recebem todo esse desgaste dos planaltos, certo? E também tem uma outra planície, muito importante para o Brasil, que é a planície do Pantanal Mato Grossense. Nós temos diversos rios lá, inclusive um rio de grande porte, né, que é o Rio Paraguai, que recebe toda essa influência. Então, como a gente vê as importâncias das planícies. Coloquei aqui com a classificação de Ross, esse Jurandir Ross, ele foi um geógrafo muito respeitado no meio da geografia no Brasil, aonde determinou-se diversos conceitos sobre o nosso Planalto. Eu vou ler aqui para vocês, para ficar bem entendido. Jurandir Ross, esse Absaber, ele foi um geógrafo que fez o primeiro levantamento topográfico brasileiro na década de 40 e 50. Então, ele desenvolveu o processo geomorfológico de todo o relevo do Brasil. Porém, esse Jurandir Ross, ele completou o que o professor Absaber fez. Então, ele fez mais detalhadamente, tendo informações do que o professor Absaber tinha pesquisado, feito trabalho de campo e colocado nos livros, ele simplesmente completou tudo aquilo que o professor Absaber tinha feito. Então, ele fez, o primeiro foi o Absaber, que fez todo o levantamento topográfico brasileiro, do relevo. Porém, o professor Jurandir Ross, ele completou tudo que o professor Absaber fez. Então, ele fez detalhadamente, mas com a tecnologia, porque o professor Absaber fez todo esse processo na década de 40 e de 50. E o professor Jurandir, ele colocou todo esse processo na década de 80, eu coloquei para vocês, na década de 85. Então, ele tinha muito mais recursos para fazer esse levantamento e completar o que o professor Absaber fez. Então, eu coloquei aqui, destaque 3 formas principais do relevo, os planalto, planícies e depressões. Define cada macrounidade da seguinte forma: os planaltos, como sendo a superfície irregular com altitude de acima de 300 metros e produtos de erosão. O que eu falei com vocês, as bacias sedimentares é a erosão dos planaltos. As planícies, como área plana, formada pelo acúmulo recente de sedimentos. Esses sedimentos é a erosão do planalto. E as depressões, como superfície entre 100 e 500 metros de altitude, com inclinação suave, mais plana que o planalto
e formada pelo processo de erosão. Então, a depressão é a erosão do planalto. Então, como vocês podem ver, quando vocês desenhavam as montanhas de forma arredondada, como forma de meias laranjas, vocês estavam formando as depressões. O planalto acima de 300 metros de altitude, e as depressões são a erosão que aconteceu nesses planaltos, certo? Você pode ver aí, de 100 a 500 metros de altitude, onde são muito poucos que têm 500 metros, onde a maioria do relevo brasileiro, as depressões são de, no máximo, 200 a 250 metros de altitude. Por quê? Como elas já são montanhas, né, erodidas, a tendência dela é diminuir a cada ano. Então, a cada ano que passa, a erosão vai tirando camadas mínimas do relevo, porém, vão diminuindo as montanhas. O processo de erosão vai diminuindo as montanhas. Então, o planalto acima de 300 metros de altitude, à medida do tempo, eles vão diminuindo. Fala, professor, quanto tempo gasta? Milhões e milhões de anos. Por quê? O Sol quebra um pedacinho e assim vai, entendeu? Vai a chuva, desgasta um pouco, a temperatura oscila, quente, muito frio de uma hora para outra. Então, a tendência é quebrando e erodindo esse planalto, onde vai formar as depressões. Certo? E esse processo gasta milhões e milhões de anos. Para nossas montanhas ser desse jeito arredondadas, é porque foi um processo de longa data para chegar naquele patamar. Eu coloquei aqui no mapa do Brasil, no nosso mapa, para vocês verem a posição onde estão os nossos planaltos, as nossas depressões e as planícies. Como eu falei para vocês sobre uma das planícies uma das mais famosas do Brasil, é a planície do Rio Amazonas, né? É a maior que tem no país. E deu exemplo também da planície do Rio Paraguai, que forma o Pantanal Mato Grossense, o nosso Pantanal. Então, nós temos nessas pontos de laranja, que são os planaltos, os pontos que estão em amarelo, as depressões, e as nossas planícies. Então, vocês podem reparar que o Brasil é um país de planalto. O planalto predomina. Ah, professor, mas também nós temos muita depressão. Mas a depressão é a erosão do planalto. Então, o Brasil é um país de planaltos. Ele foi sendo erodido, aonde formou a depressão, e as nossas bacias, né, de planície, você pode ver, é o nosso litoral, a nível do mar, a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Pantanal Mato Grossense, e lá no sul do país, nós temos uma bacia lá no Rio Grande do Sul, do Rio Guaíba, a Lagoa dos Patos. Então, é uma planície, porque essa região aqui foi uma região vulcânica, certo? Então, a erosão foi muito maior. Nós podemos ver que nós temos o planalto, a depressão, pelos números, e a parte da planície. Eu coloquei aqui, para ficar bem mais detalhado, as outras microunidades do relevo. São as chapadas, grandes superfícies planas, típicas de planaltos sedimentares. Os tabuleiros, área de relevo plana de origem sedimentar de baixas altitudes. Os morros, médias elevações de terreno, com domínio de topos arredondados. Olha as montanhas que vocês faziam aí, quando vocês estavam lá no Fundamental 1. As meias laranjas formando as montanhas, no fundo o sol, né? Uma casinha e tal. Então, esses são os morros onde já estou de tipos arredondados. Os terraços, patamares em forma de degraus. As falésias
são formas encontradas só no litoral, certo? Porque se vocês forem no litoral do Nordeste, nós temos, isso é muito comum lá no Nordeste. A praia, ela fica embaixo dessas falésias, como se fossem montanhas, certo? Bem alto. Então, o relevo, ele é bem elevado e a praia está lá embaixo. No livro de vocês, lá na página 48, vocês estão vendo aí uma série de 48 e 49, ele dá um exemplo muito bacana aí, de uma fotografia desses morros, as montanhas arredondadas, lá na página 49 do livro de vocês. E na parte na número 151 da página, ele cita com fotografias cada microunidades desse que nós estamos falando aqui. Tem a foto da chapada, e tem a foto dos tabuleiros, dos morros, dos terraços, das falésias. As falésias que eu falei com vocês aqui, ó, no livro de vocês, está na parte de Porto Seguro. A praia lá embaixo e o morro lá em cima. As serras, um exemplo que deram aqui, um outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui, é a Serra da Mantiqueira, certo? São terrenos acidentados com forte desnível, chamados por morros, então bem elevados. E as escarpas, nome dado terreno muito íngreme, que lembram um degrau. Ela parece que é uma escada, certo? No meu primeiro slide dessa aula, eu coloquei uma série de fotos dessas, mostrando o nosso relevo, certo? Mostrando o nosso relevo. Então, a gente, vendo esse, a gente fica muito comum, é muito comum a nossa visão do horizonte ver esse tipo de relevo. Nós moramos as Minas Gerais, o nosso nome já fala, nós moramos nas montanhas, certo? As Minas Gerais. Então, eu coloquei assim, no livro de vocês, está falando sobre o relevo e a sua importância. A sua importância. Eu coloquei esse processo aqui, assim, ó, dependendo da sua característica, o relevo fornece ou dificulta a ocupação humana. Ele pode ser um obstáculo ao uso da terra, no campo ou na cidade. Coloquei exemplo de um túnel. Esse túnel aqui, ele era um obstáculo para a natureza, para o homem. Como você ia conseguir ultrapassar essa montanha? O que o homem fez? O homem fez um buraco nessa montanha e fez um túnel. Então, a importância do relevo e a sua característica para a ocupação humana na Terra. Então, esse exemplo aqui é um dos. Nós temos diversos outros onde o relevo dificulta a ação humana. Porém, o homem consegue vencer. Ele constrói um túnel, ele faz uma ponte, um viaduto, certo? Ele contorna esse obstáculo e faz a estrada. A nossa estrada, esses quilômetros de Belo Horizonte até João Molevade, que são 120 quilômetros, ele vai circundando todo esse processo. Então, onde existia uma dificuldade, o que os construtores naquela época fizeram? Eles não faziam uma ponte, um viaduto ou um túnel. Eles contornavam a montanha. Dava a volta, por isso que nós temos essa quantidade de curva até chegar lá na cidade de João Molevade. São 200 curvas. Nos 120 quilômetros de distância, Belo Horizonte, João Molevade. 200 curvas. Porém, com a duplicação agora da 381, eles estão cortando isso. Então, onde que tinha muita curva, estão fazendo um viaduto, uma nova ponte, até um túnel, entendeu? Então, eles estão
vencendo a natureza, onde a princípio o homem, né, o construtor daquela época que foi construído, na década de 50, eles davam a volta, eles faziam o contorno desse obstáculo. Por isso que tinha tantas curvas nessa rodovia 381. Como a gente fala, o relevo e a sociedade urbana. A ocupação desordenada do solo, principalmente nas cidades, em área de encosta ou em área de várzea, costuma originar desabamentos ou alagamentos. Isso é agravado pela remoção da vegetação próxima a rios e das encostas. Esse problema é recorrente em muitas cidades brasileiras. Esse processo aqui de ocupação do solo, é muito visto isso daqui quando a gente viaja para o sul do Brasil, as plantações de café, principalmente na região do Espírito Santo. O processo lá é desse jeito aqui, de plantar o café nesses degrauzinhos que foi construído no relevo, na vertente da rocha, da montanha no caso. Então, isso daqui eu dei um exemplo de plantação na área rural do Brasil. Mas nós temos esse mesmo problema nas cidades. A ocupação desordenada, desenfreada nos morros e nas encostas das cidades. Esse ano de 2020, nós tivemos uma série de problemas de desabamento, principalmente em janeiro. Aqui no Barreiro, lá na área perto de Sabará, na região de Santa Luzia, região de Betim. Por quê? A população, ela simplesmente chega e ocupa desordenadamente essa vertente da montanha, sem saber o processo, o que pode causar sobre isso. Qual que vai ser o transtorno? O que vai ser a consequência de eu tirar uma vegetação da vertente da montanha? Eu posso chegar e morar naquele lugar? No livro de vocês, lá na página 153, mostra uma foto de desabamento em uma área de risco. Então as prefeituras catalogam isso aí como área de risco. Nos grandes centros, nós temos isso demais no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. E aqui esse ano nós tivemos uma série de ocorrências devido às chuvas no Barreiro, entendeu? Onde teve muita morte. Por quê? A população simplesmente chegou e, em ocupação desordenada, invadiu um terreno e lá construiu casas e um terreno instável. Eles chegaram e com a chuva o terreno cedeu e levou à morte muita gente, inclusive crianças. Então, esse processo, ele desordenado, que eles tiram a vegetação, eles cortam o barranco de tal maneira que deixa aquele terreno instável, sem segurança nenhuma. Então, qualquer chuva que der, esse terreno tem tendência dele escorrer. Se ele está em declive, ele vai escorrer, vai cair. Aonde nós temos esses problemas na sociedade, certo? Eu coloquei aqui no último slide o resumo dessa primeira parte, que é o resumo do relevo, certo? Na hora que na próxima aula nós vamos ver a segunda parte, que é o clima, aonde o clima influencia demais no nosso relevo. Então, eu separei relevo e o clima, estudando o clima na próxima aula, pegando toda a influência do relevo que vão ter passo a passo de norte ao sul do Brasil, o tipo de clima que nós temos, o tipo também, já entra também a parte da vegetação
porque a gente tem que estudar já pincelando para o próximo capítulo, certo? Que o próximo capítulo são a hidrografia e os biomas. E os biomas é a vegetação. Então, gente, eu já passei para vocês as atividades. Esse resumo dessa parte aqui do relevo é é o que eu fosse passar no quadro. Eu quero que vocês imprimam esse último slide, colhem isso aqui no caderno, como as outras atividades e os outros resumos que eu passei para vocês, colhem no caderno, certo? Quero que vocês leiam o capítulo, tá? Leiam o capítulo, façam os exercícios, as atividades do livro, façam as minhas atividades, que nas próximas aulas agora eu vou começar a corrigir todo essas atividades e cobrar de vocês isso daqui, porque no dia da prova, no dia que tiver a prova, toda essa matéria que nós falamos, que eu passei o resumo para vocês, vai ser cobrada na prova. Tá ok, gente?